Você vive para trabalhar ou trabalha para viver? Eu acho que você já deve ter ouvido esta frase alguma vez na sua vida. Mas, como eu acho que você também não parou para pensar, para refletir o que ela está querendo dizer. É uma frase de efeito que muitos usam e a gente ouve e passa batido. Um dia desses eu ouvi essa frase e pensei comigo, o que realmente ela quer dizer? Porque se falam tanto, com certeza deve ter um significado forte. Mas na correria do dia a dia, a gente nem para pensar muito nas coisas que está ouvindo e às vezes a gente até repete a frase em algum momento sem saber exatamente o que está falando. Por isso, hoje chegou o momento da gente parar para refletir sobre isso. Qual é a sua relação com o trabalho? Você gosta do seu trabalho? Você gosta do tempo que você dedica para o seu trabalho? Você tem vontade de mudar de trabalho? E aí, se você tem vontade de mudar, você está sem coragem para mudar desse trabalho? O fato é que a primeira coisa que me vem à cabeça quando falamos de trabalho e falamos também de vida pessoal é a palavra equilíbrio. Nós temos hoje em dia uma grande dificuldade em conseguir esse tão falado equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Então é sobre tudo isso que vamos conversar hoje. E se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei mais conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre a nossa relação com o trabalho, qual a mentalidade que você e eu temos sobre isso. Então, primeiramente vamos entender a frase, você vive para trabalhar ou trabalha para viver? Vamos dividi-la para entender melhor e conseguir analisá-la por completo. Primeiramente, você vive para trabalhar. Isso não é uma coisa boa. Dedicar uma vida toda apenas para o trabalho, não pensando no resto, não pensando que você tem que ter lazer, não pensando que você tem que dedicar tempo para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus amigos, para os seus familiares. E também você tem que ter tempo para você fazer o seu desenvolvimento pessoal, espiritual e, claro, cuidar da sua saúde. Quanta coisa a gente tem que cuidar e, no final das contas, a gente muitas vezes fica dedicado apenas ao trabalho. E a segunda parte da frase, que é trabalhar para viver, que seria o indicado, porque, afinal de contas, tanto você quanto eu trabalhamos para viver, ou seja, trabalhamos para conseguir bancar as coisas que necessitamos. Nossa casa, com o nosso conforto, com a segurança necessária para a parte da alimentação e também para conseguir fazer coisas como ter o nosso lazer, cuidar da nossa saúde e inclusive poder ter o nosso momento de lazer com a família. Portanto, uma coisa nós já conseguimos perceber, que essa frase é mais profunda do que muitas vezes a gente percebe. É o fato da gente entender se a gente vai dedicar toda uma vida para o trabalho ou se vai usar o trabalho como forma de ter uma vida. Gostei dessa explicação, ficou muito boa. E quando eu estava refletindo sobre essa frase para conversar com você, eu me lembrei de uma passagem no trabalho. Numa empresa eu trabalhava numa grande corporação e trabalhava na área de informática. Você sabe que hoje em dia as grandes empresas são muito dependentes da área de informática. Qualquer departamento da empresa, se não tiver a informática funcionando adequadamente, não consegue trabalhar. Até aí tudo bem. O fato é que nós da informática tínhamos plantões para fazer para que a empresa rodasse 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eu trabalhava no período comercial, às 8 horas dentro do horário comercial do dia, e ficava de plantão fora desse horário. Caso acontecesse algum problema, eu poderia ser acionado. E olha,
acontecia com uma frequência bastante alta. Me lembro uma vez que me acionaram num sábado de manhã e, logicamente, eu fui lá para atender a solicitação da empresa. Chegando lá, eu encontrei o gerente do departamento de contabilidade e ele sabia que eu tinha aulas aos sábados de manhã, porque uma vez conversando com ele, eu acabei passando essa informação. Eu trabalhava no expediente horário normal, depois do expediente eu ia para uma outra cidade a cerca de mais ou menos 100 quilômetros de distância, fazia a faculdade lá à noite, depois voltava para casa para dormir e outro dia começar tudo novamente. Claro que nesse meio tempo, se eu fosse acionado, eu muitas vezes acabava largando mão e nem ia para a faculdade e ficava trabalhando lá para resolver o problema. Então ele me questionou: nossa, você por aqui, você não tinha aula hoje? Aí eu respondi: mas eu fui acionado, tinha que vir. Mas ele: qual é a sua prioridade? E eu só respondi para ele o seguinte: bom, eu não tenho como pensar em prioridade, porque se eu não tiver trabalho, eu não pago a faculdade, portanto, eu tenho que dar prioridade para o trabalho. E ele catou, gesticulou, como entendi, virou as costas e eu fui fazer o meu trabalho. Mas aquilo me intrigou de uma forma bastante peculiar. Muito tempo depois, refletindo naquela situação, é que eu fui entender o que ele pensou, pelo menos o que eu acho que ele pensou e o que ele queria que eu pensasse também. É que se eu estou num trabalho que me força e não me deixa evoluir, não me deixa desenvolver, eu acho que não estou no trabalho certo. Afinal de contas, nós temos que ter o tempo necessário para ter o lazer, o desenvolvimento pessoal, poder ter o relacionamento com amigos, cônjuges, filhos, parentes, ter tudo isso. Se o trabalho não deixa, existe alguma coisa errada aí nessa equação. Não existe o equilíbrio. E hoje eu entendo que é isso que ele refletiu, quis me passar, mas nas entrelinhas. Demorei bastante tempo para entender, para aprender, mas a vida é assim. Antes tarde do que mais tarde. E só um detalhe, é que não era só o trabalho que estava errado nesse contexto da minha vida. Eu acho que a faculdade também, porque no final das contas, depois disso, eu cheguei a trabalhar com muita gente boa e muitas delas não tinham faculdade e eram ótimos profissionais, assim, de um gabarito muito grande. Você via que dominavam o assunto e muitos deles não tinham faculdade. Então, assim, não haveria necessidade de eu investir tanto tempo, tanto esforço, tanta saúde, porque eu tinha que deixar de dormir, tinha que pegar uma rodovia, andar 100 km de ida, mais 100 km de volta todos os dias, e no final das contas, para ter um diploma que eu nunca precisei apresentar em todos os trabalhos que eu acabei tendo. E caso você goste desse tipo de assunto e ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. Antigamente, mas muito antigamente, os seres humanos não tinham que pensar se queriam ter equilíbrio na vida ou não. Eles eram caçadores e coletores. Era isso que eles tinham que fazer para conseguir sobreviver. Então, geralmente os homens caçavam, coletavam frutas e tudo mais, enquanto as mulheres cuidavam das crias, das crianças e também cuidavam para que a aldeia, a tribo ali tivessem em ordem. Com o passar do tempo, o homem começou a dominar a agricultura, começou a plantar e também começou a domesticar animais e criar rebanhos. Então conseguiu se alimentar de forma
mais fácil, sem a necessidade de andar grandes distâncias e aquela incerteza se iria conseguir alimento ou não. E isso fez toda a diferença na forma do homem pensar e de viver. Enquanto alguns se dedicavam a plantar, a criar os animais para abastecer a população com alimento, outros homens começaram a se dedicar a coisas que se interessavam. Alguns se tornaram ferreiros, outros artesãos, outros costureiros e assim por diante. E o fato é que eles começaram a viver do jeito que eles queriam. Faziam o que gostavam e faziam também quando queriam. Claro que eles trabalhavam quando tinha trabalho, mas também quando chegava uma hora que, por exemplo, às 4 horas da tarde, hoje seria impossível de pensar que uma pessoa para de trabalhar às 4 horas da tarde. Mas se o cara era um ferreiro, tinha acabado de colocar a ferradura no cavalo e não tinha mais nenhum outro cavalo para ele trabalhar, então ele simplesmente parava para descansar. E então a ideia era que a vida parecia que ia começar a tomar prumo e ia ficar boa. Mas então veio a era da industrialização. Nessa época, as indústrias começaram a produzir produtos para abastecer a população em grande escala. Por isso, começaram a contratar várias pessoas como operários. E então começou aquele esquema de muitas pessoas começarem a trabalhar para poucas. E daí veio o esquema de altas horas de trabalho, as pessoas começarem a ter que se especializar num determinado trabalho e então a sociedade se movimentou para conseguir abastecer essas grandes empresas com trabalhadores, com operários, criando escolas para que essas pessoas fossem devidamente educadas para que conseguissem se encaixar dentro da forma que eles queriam, que era uma pessoa que aprendesse a ler, a escrever, a parte da matemática necessária e também muitas vezes que se especializasse numa área técnica para poder então preencher uma caixinha dentro da grande empresa e entrar lá, passar o resto da vida trabalhando até que um dia se aposentasse e não teria dinheiro nem para viver direito, né? Isso é a realidade. E é estranho como nós temos essa tendência de delegar para outro a nossa própria vida. A gente tem aquela sensação de que é mais fácil a gente delegar a nossa vida, os cuidados que deveríamos ter na nossa própria vida, por uma organização. E então, essa organização é que vai cuidar da gente, vai pagar o salário da gente e vai fazer a gente ter uma aposentadoria no final lá da vida. Não é estranho pensar dessa forma? Mas é exatamente isso que vem acontecendo há muito tempo. Nós acabamos entrando na famosa corrida dos ratos. Você já ouviu falar da corrida dos ratos? É uma analogia que o ratinho fica dentro da gaiola correndo naquele círculo armado, né? E não sai do lugar. É a ideia que nos passa, fazendo com que a gente pense que nós também estamos naquela posição do ratinho. Nós estamos trabalhando, feito loucos, mas não saímos do lugar, não progredimos. E então chegamos na era da informação, trazendo uma nova perspectiva de vida, uma nova forma de viver, uma nova forma de ver tudo. E a geração que traz todo esse movimento, ela muitas vezes opõe-se totalmente a outra forma de viver, a outra forma de pensar de antigamente. Olha só, é o caso de Bill Gates, que criou a Microsoft, Steve Jobs, que criou a Apple, inclusive Michael Dell, que criou a Dell Computadores. Todos eles começaram a faculdade e pararam porque entenderam que não era aquilo que ia fazer eles chegarem aonde eles almejavam. E nessa nova geração, nessa nova forma de olhar, começou-se a moldar um novo estilo de pensar a vida. Dentro disso, o minimalismo começa a aparecer. E aí começamos a ver grandes quantidades de pessoas tornando-se mochileiros, aventureiros, andando e vivendo de motorhomes,
as casas pequenas, as tiny houses mais sustentáveis, e inclusive novas formas de viver e de se trabalhar, como os nômades digitais. Pessoas trabalhando, gerando conteúdo, compartilhando conhecimento, sem limitações geográficas. Pessoas trabalhando na área digital, dentro de suas próprias casas, convivendo com seus filhos diariamente, sem perder ou pular aquela refeição em família. Inclusive, muitas empresas se moldando a esse novo estilo de vida, gerando então possibilidade de trabalhar através do teletrabalho, onde nesse caso as pessoas são medidas pelos seus resultados e não pelo tempo efetivo trabalhado. Então, eu vejo que agora as pessoas começaram a ter uma nova forma de pensar, começaram a ponderar se a quantidade de trabalho, a quantidade de empenho necessária para um determinado trabalho, para um determinado cargo, vale o tempo que vai demandar. Ou seja, o tempo de vida que vai tirar dela, o tempo de vida que vai deixar de ter junto com suas famílias, o tempo de lazer, o tempo de autodesenvolvimento, o tempo para cuidar da saúde, inclusive a saúde física e a espiritual. Inclusive, outro dia eu estava vendo um artigo na internet que comentava que existem vagas de trabalho com salários bastante atrativos, mas que não estão conseguindo ser preenchidas, porque são vagas, por exemplo, para ir trabalhar em lugares distantes do Brasil, cidades mais isoladas, e as pessoas não estão dispostas mais a ceder a vida por completo em favor de um trabalho. E aí eu te pergunto, qual a mentalidade que você está nesse momento? Você já está com essa forma nova de se pensar, de ver o trabalho, de entender que você deve ter equilíbrio na vida? Ou você ainda está com aquela mentalidade antiga, da corrida dos ratos, na qual nós aprendemos na escola, nós aprendemos inclusive dos nossos pais, porque era isso que eles aprenderam e é isso que eles passaram para a gente, em que devemos estudar, nos dedicar, entrar numa empresa, dedicar mais ainda, dedicar nossa vida para isso, para conseguir um dia se aposentar? E sabe-se lá como você vai aposentar. E eu quis fazer esse vídeo com a ideia da gente entender um pouco o passado, porque só dessa forma nós vamos entender o presente. E então nós temos que pegar esse presente e agir de acordo com um futuro que a gente quer pra gente. E aí eu deixo a pergunta: você vive para trabalhar ou trabalha para viver? Se você achou que este conteúdo TV falou para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!